E tá no ar mais um episódio do BaiCast, o podcast da Baico, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E hoje o tema é um tema muito importante, porque a gente vai tratar de futuro, de coisas que as pessoas evitam falar, mas é fundamental para que as empresas continuem existindo. E hoje a gente recebe, então, Marco e Rafael Fagundes, fundadores aí da Fagundes, que vai trazer para a gente essa visão de como que a gente tem que se preparar num futuro, caso você não queira vender a empresa, em questão de sucessão, em questão de seguro de vida, temas chatos, mas importantíssimos para a gente ter mais consciência e melhores empresas no futuro. Sejam muito bem-vindos, viu, pessoal? Obrigado, Rafa. Obrigado, Rafa. A gente tem um prazer estar aqui com você, poder divulgar e mostrar para as pessoas realmente o que você falou. As pessoas não querem falar de seguro, elas não querem comprar seguro, mas a importância disso na sobrevivência da família e principalmente na sobrevivência da empresa é fundamental. Exato, é um tema chato, mas importantíssimo, né? Verdade. E a gente tem que estar aqui para desmistificar, a gente está aqui para trazer educação, mais consciência. E hoje um tema muito importante para a gente trazer. Mas antes da gente começar, queria entender, Marco, de onde veio aí esse seguro, como você começou a estudar seguro de vida. Conta um pouquinho da sua jornada até a fundação aí da Fagundes Consultoria como um todo. Bom, eu tenho um passado bem eclético, né, antes de mexer na área de seguro. Eu já fui da aeronáutica há 4 anos. Ah, que legal! Depois eu trabalhei na editora Ática, né, que é uma empresa na área de livros. Depois eu fui para Dulorem. Depois fui para Johnson & Johnson. Depois eu fui para Red Bull. Em abril de 2000, né, uma coisa louca assim, recebi um comunicado com a empresa, uma multinacional, estava contratando pessoas para a área comercial. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e fui ver o anúncio, fui entendendo, fui participando, até que, abril de 2000, eu comecei na área de seguro de vida. Nunca tinha trabalhado com seguro, né? E assim, apesar das pessoas não gostarem, eu sempre tive seguro de vida, olha que interessante, né? Sim, já consumiu o produto, né? Já acreditava. E aí, isso facilita muito você vender um produto que você acredita e que você compra, né? E aí, eu fiquei durante 16 anos, né, numa multinacional americana, né? Foi um sucesso super legal, aprendi muito, trabalhei por vários setores, consegui viajar o Brasil inteiro e uma grande parte do mundo, né? Falando sobre seguro, ensinando as pessoas, né, qual que é a finalidade, a forma correta de se apresentar e vender o seguro de vida. E aí, em abril de 2016, o Rafael, né, ia entrar para a Prudential, né, que é a seguradora que eu trabalhava, e aí, de repente, ele teve um estalo e falou, pai, em vez de eu entrar, por que você não sai e a gente monta a nossa corretora? Olha o empreendedor batendo aí, ó. Aí. Verdade, desde cedo. E aí veio o Rafa contando o resto da história aí de abril de 2016 até agora. Verdade, parece até uma sincronia de números, né, quando a gente para pensar, principalmente com relação ao tempo dele nesse período. Mas isso também é importante de ressaltar, principalmente na minha história, porque se ele não tivesse vivido essa trajetória, eu provavelmente estaria em outra área hoje, porque foi fundamental tá no meio para entender principalmente a questão de propósito, que foi o que trouxe realmente de ver famílias que tiveram benefícios sendo pagos, o poder que o seguro tem de poder mudar vidas. Fica até arrepiado um pouco de lembrar. Mas vocês tocam num ponto muito importante, manter a história, manter a honra talvez daquele preceptor, do pai, da mãe ou da pessoa que deixou as pessoas confortáveis, né? E isso é um tema que, imagino lá em 2000, porque a gente está quase em 2024 e as pessoas ainda têm uma aversão a falar de morte, sendo que a única certeza que a gente tem, infelizmente ou felizmente, é a morte. E por que não criar camadas de segurança para a pessoa? E o tema que a gente vai tratar muito aqui são camadas de segurança para empresas. Por quê? Muitas pessoas não entendem o M&A, não querem vender, talvez por um apego pessoal, emocional, falta de preparo. Mas se a pessoa não quer vender a empresa, ela tem que minimamente preparar para o pepino não sobrar na mão de uma pessoa que às vezes não quer dar, que não quer fazer a sucessão, para preservar aqueles empregados que ali estão também, né? Porque se você não deixa ali um plano sucessório ou algo nesse sentido, a empresa ali tende a ruir com uma
agilidade de tempo muito alta. Não só a empresa, né, Rafaela? Todo o patrimônio que a empresa construiu pode ir embora também. Da pessoa física vai tudo, né, Marco? Tudo. Isso é fundamental. As pessoas não conseguem entender que se não tiver uma proteção grande, o que acontece? A empresa vai ruir, mas o patrimônio vai ruir junto. Vamos começar a falar do primeiro, então, só para a gente entender. Hipoteticamente, você é um empreendedor que não queira vender a sua empresa. Você está indo para o processo de maturação, que é uma coisa que naturalmente vai ser preparado. Mas o que a gente pode fazer para blindar isso com camadas seria, então, um seguro de vida. Dá uma contextualizada para a gente do que é o produto, o que ele protege, o que ele vê, quais são ali os benefícios e a importância de ter isso nesses empreendedores, né, que ainda estão pensando nesse próximo passo. No âmbito da empresa, quando a gente pensa nesse caso, realmente a gente está pensando em questão de resguardar os sócios. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar nesse caminho, a gente vai ter alguns parâmetros. Primeiro caso, geralmente tem sócios que não se dão muito bem com questões familiares um do outro. Tem algumas questões de impasse na questão de sucessão. Então, vamos pensar um sócio que ele vem a faltar e a família vem assumir. Essa família não se dá bem, por exemplo, com algum dos sócios. É uma forma que tem, logicamente, resguardando em contrato social, de que o seguro venha a pagar o valor correspondente daquele sócio e que tenha no contrato social uma compra daquele capital da empresa para a família. Então, esse valor vai cair como a empresa como beneficiária e ele vai ser utilizado para poder pagar o capital para Vamos exemplificar. Família, por exemplo, o empreendedor, que a empresa consegue remunerá-lo ali em 30 mil por mês. Certo. E ele vamos dizer assim, o arrimo da casa, a pessoa que tem a maior compartilhamento de renda dentro da família. O seguro de vida é contratado pela empresa ou pelo usuário? Contratado pelo usuário com pagamento pela empresa e a empresa como beneficiária. A empresa é beneficiária. Exatamente. A empresa é beneficiária da falta desse sujeito. Exatamente. Por quê? Vamos lá, só para você entender. Nós dois somos sócios, nós três somos sócios, você Sim. e o Rafa, tá? A gente tem uma empresa que vale 30 milhões. Você Eba. tem 10, o Rafa tem 10 e eu tenho 10. Bom, né? Bom, né? Tá, vamos lá. Aí amanhã eu faleci, tá? A gente não tem nenhum vínculo de parentesco nem nada. Só que o papel que eu exerço hoje, você não consegue exercer e nem o Rafa. Por quê? Porque vocês não entendem bem da função e não sobra tempo para você exercer. E uma empresa que, suponhamos que eu sou o comercial, acabou. A empresa, literalmente, ela vai parar naquele tempo. E aí nós temos duas situações muito importantes. Primeira, tá? É que se você não tem aquela pessoa trabalhando, a empresa para, toda a gestão da empresa não funciona mais. E outra, e tem a família da empresa, tem do dono da empresa que faltou. Então a gente tem um problema absurdamente grande. Você joga ali no motor do carro um pedaço de ferro e vai parar de uma vez. Exato, é isso aí. Então, a gente tem que trabalhar com planejamento. E você falou no início bem interessante. Tem pessoas que elas não querem fazer planejamento, elas não querem fazer sucessão, elas não querem vender empresa, tá? E geralmente são pessoas que elas acham que são Highlanders, que elas nunca vão morrer. E aí, o que acontece? Essa empresa, essa pessoa, quando ela vem a falecer, ela literalmente quebra toda a estrutura familiar da empresa e dos sócios também. E como que se pode planejar uma sucessão? Bom, a minha parte é 10 milhões. Faça um seguro, tá? De 10 milhões para mim, 10 para Rafaela e 10 para Rafael. Sim. Tá? Na minha falta, quem é o beneficiário? É a empresa. Por quê? Esses 10 milhões, se eles entram no caixa da empresa, que é a primeira opção, nós vamos buscar no mercado alguém... Para substituir... Isso aí, um CEO que vai substituir o meu papel. Vocês vão fazer uma contratação, vão buscar alguém de peso em outra empresa, ou na concorrência, em algum lugar, que ele vai suprir o papel do Marco Antônio e a empresa, a gente não vai sofrer nada. Inclusive, a família dele que tem ações continua recebendo as ações. Isso também tem algumas opções, por exemplo, isso no caso da família querer continuar como sócio e os sócios concordarem com isso. Mas também esse capital ele pode ser usado para comprar a parte da família, porque muitas das vezes a família não vai querer atuar, vai ter o custo de ter que recolocar uma pessoa naquele lugar e ainda ter que pagar dividendos para a família, ou então a família querer o valor do capital. Isso é complexo. sensacional, porque a gente começa então a trazer uma autonomia para a empresa, deixando ali as pessoas, né, os fundadores, os sócios, como pessoas que são produtivas mais, com datas finais, porque somos seres humanos, a empresa não precisa parar no ritmo que a pessoa física para. Ela pode ter continuidade, pode ter isso. E o seguro, ele vem, então, para deixar mais claros os acordos, deixar mais seguro com que as coisas fiquem, né, após esse ponto. Ou seja, a coisa é previsível, né? A gente vai
vai prever que pode acontecer. Se você prever que pode acontecer, automaticamente você vai ter aqui uma ferramenta para suprir essa falta. Agora, o problema é quando você não tem nada e acontece, você tem N surpresas e você vai administrar, sabe, uma coisa que você não tem nem noção como é que vai ser. Entendeu? Então, dentro do que o Rafa falou, são várias opções que o seguro pode cobrir. O seguro é a ferramenta e a opção é de acordo com a necessidade do usuário. Exatamente. Que podem ser quais, Rafaela? A primeira, o seguro pode vir para o capital social da empresa e a família pode continuar sendo sócia. Segunda opção, não, a gente tem interesse em comprar, tá, as ações da pessoa que faleceu, então os 10 milhões no caso passariam para a família e as ações que eram dessa pessoa vão ser diluídas nos outros 2 sócios que faltaram. Terceiro, não, a gente que tem alguém da família que já trabalha na empresa e que ele pode suceder futuramente a posição daquela pessoa que faltou. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai comprar uma parte das ações, a outra parte do dinheiro vai para o capital social da empresa, ou seja, vai gerar mais negócio e tudo mais. A gente vai contratar uma pessoa temporariamente, até que essa pessoa que é parente ou filho ou etc., possa assumir o cargo. Então, a gente tem várias opções que a gente pode usar nesse meio. Ou seja, a gente não foi pego de surpresa. Excepcional. E não é um investimento imediato. Você não precisa comprar uma pólice que vai custar X milhões. Você vai diluindo isso ao longo. Eu tenho uma dúvida sobre isso, Marco e Rafa. Qual que é a diferença do seguro? O seguro de vida, você vai pagando... Dá um exemplo pra gente, só pra gente ilustrar. Vamos colocar o exemplo dos 10 milhões. Que a empresa, né, no caso, vai pagando aquilo por mês e se acontecer a fatalidade, você recebe o prêmio. Isso. Porque prêmio, na verdade, é o que você paga. Você recebe o capital segurado. Eu estou pagando o prêmio todos os meses. Isso. Então, o prêmio pode durar 50 anos ou pode durar um mês, que o meu seguro vai ter o mesmo os 10 milhões. Exatamente isso. Olha que pensamento interessante para todos que estão nos ouvindo aqui. Hoje, quantos funcionários tem na sua empresa? 68. 68. Olha que interessante como é que é o valor do seguro. O valor do seguro é como se pegasse um funcionário a mais que você tem. É bem isso, tá? O valor daquele salário é o que você pagaria de seguro. Para quê? Se acontecer alguma coisa, aquele funcionário ele vai compor toda aquela falta. Olha que pensamento mais interessante isso. Olha é como se tivesse mais um funcionário, que esse funcionário já está na sua lista, né, de pagamento. Você vai ter mais um funcionário, que esse funcionário, que se chama seguro, vai compor a falta de qualquer um dos sócios. É bem interessante. Sensacional. É muito barato. Muito acessível, então. É muito acessível. Eu tinha uma sensação que uma carta, por exemplo, desse valor seria algo para empresas grandes, para empresas maiores, mas uma empresa de pequeno e médio porte, ela vai ter acesso a isso. Todas as empresas têm de qualquer tamanho, de qualquer KNAI, ou seja, qualquer pessoa tem acesso. É bem interessante, bem acessível. É porque o que acontece é que as pessoas nem procuram saber disso, né? Ainda bem que hoje as informações chegam mais rápido, né? E a gente podendo levar mais informação, as pessoas, pelo menos, se consultarem, eles falam, não, eu vou querer fazer porque é muito barato, é muito interessante, é muito seguro. Uhum. Muito bom. E agora, pensando então nisso, aí a empresa, então, ela tem essa primeira camada, que é uma camada, pelo que eu estou entendendo, necessária, obrigatória. O empreendedor que não está pensando nisso é um empreendedor que vai deixar um problema no futuro devido a essas variáveis que a gente falou. A gente tem, então, uma segunda possibilidade. Suponhamos, então, que ele não queira fazer um seguro, né? Porque ele não acredita, tem alguma crença, alguma coisa ali que o limite a isso. O segundo pilar poderia ser uma sucessão. O que é, então, essa sucessão patrimonial? Como que ela é estruturada? Como que ela é criada? E como que ela vem para encaixar nessa nossa equação? Quando a gente pensa nesse processo de sucessão, a gente tem que levar em consideração principalmente o processo de inventário. Muitas das vezes tem essa questão de cartório e tudo, que a gente não vai delongar muito nisso, mas é importante lembrar os custos que vai ter muitas das vezes, principalmente do capital que essa empresa vai representar. E tem determinados casos, principalmente que a gente vê, que são famílias que não têm um capital necessário para isso, nessa questão desse processo de inventário, e que tem um patrimônio muito imobilizado. O que vai acontecer? Eles vão ter que começar a definhar o patrimônio, ou então vender parte, que a gente chama de contrato de gaveta, começar a vender parte do patrimônio para entregar depois do processo de inventário, e quando necessariamente precisar de fazer essa transferência de cotas, vai ser um processo muito mais moroso. Então, a realidade que a gente tem hoje é que o seguro ele acaba encaixando como uma espécie de conexão para poder facilitar esse processo hoje. Então, o seguro poderia ser junto ou não. Você pode optar em ter seguro, ou para você pensar no processo sucessório, um depende do outro.
Ele se compõe. Na verdade é o seguinte, o que é o seguro? É a forma mais barata que você tem de compor uma parte financeira que ela está deficitária. Por exemplo, você tem um patrimônio de, sei lá, R$1 milhão, tá? Numa falta sua, tente se fazer inventário. Por mais que você não tenha independente financeiro, seus pais, irmãos, filhas, qualquer pessoa vai ter que herdar. Quando a pessoa herda, tem que pagar imposto e tem que pagar escritura e registro. Então tem que ser feito, não tem como você fugir. Então, se você tem dinheiro suficiente, ok. Mas quando não se tem dinheiro, que na maioria das vezes as pessoas não têm o dinheiro suficiente para fazer, tá, o inventário, aí você usa o seguro, que é um valor muito barato para se compor isso. E aí é como se você estivesse deixando para sua família um patrimônio, porém sem imposto de renda. Exatamente. Que legal, porque a gente tem, assim, a geração passada, né, a geração dos nossos pais, tinha muito essa coisa do imobilizado, né? Deixar o imobilizado é sinal de que eu estou deixando a minha família segura, a minha família tranquila com relação à minha falta. Mas se a gente começar a pensar em todos esses trâmites, nesses custos, às vezes uma matrícula de imóvel não foi registrada, é uma confusão, aquela coisa se arrola ali por anos. Eu estava até vendo uma matéria que em Belo Horizonte existem mais de 8 mil imóveis abandonados por causa de herança, né, que não conseguiu... Resolveram. E aí o IPTU vai ficando alto, a família não consegue alugar o imóvel porque ele não tem matrícula, não tem registro, não tem nada, e de repente é um patrimônio que vai embora, né? Um patrimônio que a pessoa que o criou e deixou para segurança se torna uma dor de cabeça, se torna um problema, brigas, algo que a gente tem aí essa visão. Hoje, para você ter ideia, mais de 70% dos inventários não são feitos, sabe por quê? Porque a pessoa, né, o provedor de renda, não deixou o dinheiro suficiente para se fazer inventário. Olha que interessante, 70% dos inventários não são feitos porque não tinha dinheiro. A pessoa tinha muito patrimônio, mas não tinha liquidez. E aí, geralmente, as pessoas fazem o quê? Elas pegam um imóvel de um valor X, vendem por 40% do valor para um conhecido, um parente, uma coisa assim, com contrato de gaveta. A pessoa adianta o dinheiro para se fazer o patrimônio, para se fazer o inventário. Então, 70%. E olha quanto trâmite, porque queira ou não, você está fragilizado, você tem 90 dias para você fazer isso, é 3% do valor, e é muita coisa, porque aí você já começa não tem talvez tanta cabeça para pensar, e de repente você vê uma possibilidade de ganho que se torna ali um problema, algo que você não tem esse ponto. Então, a sucessão, ela vem para ela planejar como que vai ser feita essa passagem de bola que o seguro gerou. Isso aí, exatamente. E o seguro é o facilitador. O seguro é o facilitador. É o dinheiro. Na verdade, é o que se precisa para se fazer tudo. Aí a sucessão vocês desenham pontualmente para entender qual que é o menor dano, qual que é a melhor maneira para que de fato seja trazida para a solução da família ou da empresa, com todos esses cenários que a gente ilustrou. É mais ou menos como se fosse uma consulta médica, tá? Você tem uma dor, você vai no médico e vai te perguntar um tanto de coisa. O que você comeu, o que você caiu, você bebeu, se você andou, os seus antecedentes. A gente também faz isso, é uma consulta médica onde a gente faz toda uma análise da vida financeira da pessoa, tudo que ela precisa no caso de emergência e o que ela tem de dinheiro. E a partir daí a gente começa a planejar para ela. Você precisa de uma sucessão empresarial, onde você vai deixar isso aqui resolvido. Você tem hoje, por exemplo, 7 imóveis, já deixa tudo pronto, já cotiza isso, ou seja, a gente deixa tudo pronto e desenvolvido e sempre usando a ferramenta do seguro, porque a gente é o mais barato que existe, entendeu? É menos de 1% do valor, 1% do valor que você vai usar para quê? Para proteger família, empresa e patrimônio. Então, o exemplo dos nossos 10 milhões de reais, a gente está falando de R$1.000. Um colaborador, R$1.000 e poucos reais. É muito barato. Sabe por quê? Nossa, porque você tem muito bem. Igual você falou, eu posso pagar 10 anos, 20 anos, pode, mas se você pagou 3 meses parcelas. E falei, se você vai receber algum montante, acabou, entendeu? É até interessante isso, porque hoje o custo de inventário, se a gente for pegar em média, tá rodando por volta de uns 20%. E aí, isso já considerando com a questão de TCMD, todo o processo, de custo de cartório, pode exceder, vai depender muito. Então, quando a gente vê essa diferença, é algo gritante. Nossa, isso é, assim, uma educação financeira que precisa ser trabalhada, trazida e muito conscientizada. Na sua experiência, Marco, você que trabalha nisso há mais de 25 anos, você tem visto qual que é o ritmo de amadurecimento dessa curva? Pois é, você até falou, né? Em abril de 2000, não se tinha cultura nenhuma de seguro. Né? E hoje as pessoas fazem seguro e colocam no cartão de crédito, no débito em conta, e elas não veem, vai cobrando. Então, pra você ter ideia, em abril de 2000 era boleto bancário.
E a pessoa pega a boleta assim, olhava para ele e fala, esse mês eu vou pagar não. Uhum. Ele fala, esse mês eu vou pagar. Eu não pagava no outro, então não tinha cultura nenhuma. E as pessoas não entendiam que aquilo é interessante para elas. Então, existe, Rafael, uma evolução muito, muito grande, entendeu? Ou seja, hoje as pessoas se preocupam, nós tivemos a pandemia aí que muitas pessoas viram parentes, amigos, vizinhos morrerem, e isso sensibiliza a pessoa. Sensibiliza. Isso realmente foi muito interessante. Então, existe um crescimento dessa cultura que ele, graças a Deus, é muito bom. Né? Mas ele tem que ser mais difundido, tem que ser mais implementado, tem que ser mais falado e mais praticado. Para quê? O seguro no Brasil ainda é um seguro caro, por quê? O seguro, quanto mais pessoas fazem seguro, mais barato é o seguro. É mesmo, por isso que os Estados Unidos e Europa são regiões que lideram, né? Isso é meio que... É cultural, as pessoas nascem e fazem seguro. Estados Unidos, por exemplo, não tem essa cultura de deixar imóvel, carro, conta bancária. Deixa uma apólice de seguro milionária. Acabou. E a pessoa recebe, não tem que fazer inventar, não tem que fazer nada, o dinheiro tá ali pronto, não tem que vender imóvel. É bem tem que começar a espelhar no país de primeiro mundo. Mas se a gente parar para pensar, faz muito sentido mesmo. Porque é você transferir talvez a responsabilidade para uma pessoa que não queira aquilo como uma empresa, você não se preparou no momento hábil para fazer a venda dela, você como dono, fundador, caneta na mão ali, que poderia ter se preparado, ter criado ali estruturas para poder trazer esse dinheiro para dentro da família e deixar as coisas leves, e aí acaba que são embrólios. A gente pega muito caso de empresas que precisam ser avaliadas quando estão em período de inventário. Aí é uma confusão, porque o negócio não tem mais dono. Aí o pessoal acha que vê o imobilizado, acha que aquilo dali vale multimilhões e não entende qual que é a filosofia de uma avaliação de empresa. Que ela tem que entender visão histórica, entender a visão futura, entender posição de mercado, para que nesses 3 pilares aqui a gente consiga construir um valor econômico justo a ser pago por mercado. E entra muito no âmbito emocional. E isso é onde que quebram ali as oportunidades, né, de negociação. E aí começa a família, antigos sócios. Eu acho que vale X, mas o meu pai ou o meu familiar tirava X. Então, assim, são várias consequências, né, danosas que trazem por essa falta de educação financeira aqui que a gente vê. E é muito importante, né, para a gente também ilustrar quando a gente fala de M&A, que a gente está tratando, olha que interessante, com tempo, né? O nosso também demora tempo, o de vocês demora tempo. Mas a gente parar para pensar, a única coisa que a gente tem certeza que vai passar é o tempo, né? Amanhã e rápido, né? E rápido. Amanhã já é um outro dia, amanhã, então as pessoas ficam muito, demora. Mas vai passar de qualquer forma, você se movendo ou não, o tempo vai passar. Vão ser mais, né, bem qualificadas e remuneradas as pessoas que se prepararem, né, nesse paralelo. Né, o tempo está passando e ao mesmo tempo eu estou me preparando. E aí é onde que a gente vê aí famílias que conseguem ter impérios com mais de 100 anos, justamente por isso. Né, alguém em algum momento teve esse cuidado de pensar, de elaborar, de criar, né? E planejou. Mas excelente. E agora então a gente tem essa visão então de... O seguro é algo que vai ter aí uma visão, só para a gente ilustrar. O seguro é a nossa ferramenta com a multidisciplinaridade de aplicações. Um investimento muito pequeno em relação ao prêmio. Não, o prêmio é o que você paga... Ao capital segurado. Ao capital segurado. E isso, então, cabe para a pessoa física e cabe também para a empresa ter ali como uma segurança para ela, né, para aquela instituição como um todo. A gente tem um plano sucessório nessa segunda parte, né, que vai ser contraposta, que vai criar ali a melhor estratégia com relação ao que aconteceu. Morri, deixei o dinheiro, quem vai pegar, se vai ser família, empresa, para criar um melhor caminho para que todos fiquem ali. E a gente tem, então, agora um outro passo. E como que eu vou entender se essa empresa... de uma forma mais tangível, Marco e Rafa. Como que tangibiliza isso? Existe uma visão de consultoria, que o valuation e a venda de empresas são bem específicos, né? Mas como que você diagnostica isso para mostrar para o empresário de uma forma mais pragmática riscos, se ele está mais adepto a comprar, a vender, ou a trazer ali essas ferramentas para serem incluídas dentro da vida corporativa dele? Tá. Antes, só um item interessante. Existe, para você ter ideia, dentro das empresas hoje, chama seguro para a pessoa-chave. A pessoa não é o dono, não é da família, mas é uma pessoa que tem um papel muito importante na empresa. Por exemplo, um diretor contratado. Sim. Então eu faço seguro para o diretor, o beneficiário é a empresa, por quê? Se esse cara amanhã não precisa de morrer, não, ele pode ter um infarto, pode ter um AVC, pode sofrer uma doença, né? Pode ficar inválido, e aí?
a pessoa que gera a empresa. Toda a família fica dependendo disso. Então, olha que interessante. Para grandes empresas, o seguro de pessoa-chave é muito interessante. E como é que a gente avalia aí dentro da avaliação? A gente vai avaliar qual que é a posição dessa pessoa na empresa. Ou seja, se amanhã essa pessoa não estiver aqui mais, a gente tem que contratar uma pessoa. Onde vai buscar isso? No mercado. Isso é caro? Muito. Porque você tirar uma pessoa que tem uma posição de sustentar uma empresa, de manter a empresa faturando, e aí você vai buscar no mercado, isso custa caro. Tá? Então, o seguro de pessoa-chave hoje é muito interessante. Por quê? Porque a gente vai realmente permitir que, de novo, a empresa, as famílias que estão trabalhando na empresa e as famílias dos donos da empresa continuem sobrevivendo. Essa mensuração é muito feita também considerando, olha, quanto recebe hoje um profissional do mesmo cacife, no caso dessa pessoa-chave, desse sócio que está atuando no negócio. A família quer ou não participar do negócio? Como que os sócios veem isso? Então, não necessariamente existe uma receita de bolo, mas tem etapas que a gente vai seguindo. Primeiro, a gente tem que entender qual que é a realidade da empresa, como que os sócios veem, para aí a gente poder estar direcionando. Mas, basicamente, é entender o custo de capital realmente, o que os sócios entendem internamente. Muitas das vezes, não necessariamente é o valor nominal da empresa. Eles têm um acordo entre eles para poder fazer esse processo sucessório. Então, a gente já ajusta isso. Olha, vai ser o valor da empresa, vai ser um valor mais baixo, pensando nessa questão. E olha que interessante, evita briga, evita tudo, né? O acordo já está pronto, a regra do jogo é essa. E isso é outro ponto de maturidade que os empresários têm que ter. Que é tudo muito no fio do bigode também. Empresas grandes que faturam aí 30, 40 milhões. É aquela coisa... Hoje não cabe mais isso, né? A gente está falando de empresas que empregam muitas pessoas, empresas que faturam muito. E isso era coisa que acontecia na década de 70, 80. Por mais que a gente tenha aprendido ou visto isso acontecer, não significa que a gente tem que replicar ou continuar com isso. Mas por que não buscar ferramentas específicas para poder ajudar? Exatamente. Por que não buscar algo que de fato vai deixar ali uma nova tendência, uma nova história, né, da jornada dele? Por exemplo, hoje nós visitamos uma empresa de manhã que eles estão no processo de sucessão. E aí eu perguntei, né? São 3 sócios, como é que fica se alguém morrer, meu filho já trabalha aqui? Ele falou, não, a gente tem já uma política. Ninguém da família assume a empresa. Vai ser sempre uma pessoa de fora que vai assumir e o capital social sempre vai ser... O beneficiário vai ser a empresa e a empresa vai decidir o que faz. Se compra a parte da pessoa que faleceu, se vai colocar outra pessoa, ou seja, então já está bem resolvido. E é o que você falou, isso minimiza muita briga. Porque quando isso não está resolvido, vira um problemaço. Vira, e como eu te disse, a gente tem essa experiência negativa porque a parte do avaliador de empresa ela é cruel, porque a gente tem que dar notícia que não vale os milhões que ele deseja. Sobra pra gente, né? E sempre assim, né? Sempre assim, ele cria um valor emocional e tá certo, né? Ele dedicou tempo, só que a gente tem que ter a visão correta de mercado, que é neutralizar isso, fazer ali cálculos, mostrar payback. Não adianta você querer 50 milhões se o negócio dá 1 de lucro. Vai demorar 50 anos para pagar? Vamos fazer uma conta mais rápida para entender. Então, são coisas que a gente tem que começar a tirar um pouco do emocional e começar a trazer isso em uma visão de como o mercado vai enxergar aquilo, para que a gente consiga, então, ter negociações em aberto. Mas esse é um ponto muito interessante, porque a nossa visão é dar a notícia ruim, né, que sobra pra gente, e o segundo ponto também é justamente tentar resolver esse balaio de gato, porque quando chega na gente uma empresa que está em processo de herança ou litígio, a gente não é o gestor, a gente simplesmente vai falar quanto vale, mas... Tá bom. Aí eles falam, mas eu quero, mas e aí? Vocês não formalizaram esse lugar nenhum. Aí começa então a entrar, a empresa começa a definhar, as brigas começam a acontecer, e aí a gente perde, né, o poder do empreendedorismo. Uma notícia também interessante, porque é meio contraditória as estatísticas no Brasil. O Brasil é o país que mais tem empreendedores no mundo em relação à população, né, fazendo esse contraponto, mas também é o país que mais mata empresa. E se a gente for olhar, a gente vê aí, 50% é por despreparo financeiro, a pessoa não tem ali uma educação... Estrutura mesmo, não tem, não faz ali uma gestão financeira, não tem uma consultoria financeira ajudando ele a precificar, a poder trazer essas direções. E no outro, né, os outros 50% que sobram da mortalidade, 30% é briga por não ter acordos, por não ter essas coisas certas. Um parâmetro definido também, não né? Tem. Aí vamos começar hoje, ô Marco. Começar, meu amigo, é foguete para todo lado, é espumante, é uma festa. Agora, continuar e terminar, aí que é o difícil.
Começar é muito fácil, começar tudo. Agora vai conduzir aquilo, vai criar músculo para aquilo, vai colocar insumo ali para o sonho que a gente está idealizando acontecer. 30% vai acontecer por isso e as pessoas não formalizam as intenções, acham que eu vou fazer isso, o outro vai fazer aquilo e ninguém define nada. Isso na cabeça de cada um? Na cabeça. Marco, eu achava que você ia ser o comercial, você achava que eu ia ser isso. Gente, coloca no papel, sua função é essa, vai ter férias ou não, remunerado ou não. Qual que é o acordo da nossa sociedade? É o mínimo, gente, que tem que ter. Aí não tem, 30% morrem. E 20% das empresas é isso. Entram aí para esse período, existe, né, essa falta de preparo, não passam para o processo de M&A da forma correta, e aí a empresa sobra para uma sucessão que não vai ser feita, não tem seguro, não tem nada, e a empresa deixa de existir por descuidado, despreparo, falta de educação ou até mesmo vontade que o empresário tem de querer aí mover, de querer fazer o mínimo, né, para poder deixar a história dele sendo contínua. E mata uma empresa que podia ter dado muito certo, né? Muito certo. Muito certo. E justamente isso, né? As pessoas que trabalham ali, é um efeito manada. Você manda embora 30, 40 pessoas de uma vez. Olha o impacto que isso causa na sociedade. E aí é o outro contraponto que a gente fala, como que é contraditório. Porque o empresário não é a pessoa que tem o poder social de mudar a economia, é o empresário. Esquece governo, se é A ou B, esquece. Isso não vai mudar nunca. A pessoa que vai fazer com que o ecossistema dela, a região dela seja mais próspera, é quanto mais ela emprega. Quanto mais ela emprega, mais educação vai ter. Quanto mais educação tem, mais saúde, comércio, tecnologia, tudo é uma camada. E um empresário que pensa na sociedade, em ser isso, não pensa nem nele, né? Então é uma coisa bem contraditória se a gente analisar isso. É verdade, E é interessante, você falou do processo de M&A, porque eu penso, a gente vê muito o seguinte, geralmente o caminho que as empresas têm é ou essa empresa vai ser vendida um dia, ou ela vai quebrar, porque em algum momento a gente vai passar por esse processo. Não vai tem essa questão do processo de sucessão, mas uma hora ele acaba. Então, como que fica essa questão? Uma boa reflexão, hein, Rafa? Porque mesmo, ela foi sucedida, ela em alguma... Gente, olha como que é interessante. O mundo... A vida da pessoa e a vida empresarial, elas são tão parecidas que a gente não percebe. É nascer, viver e morrer. Nascer, viver e morrer. Isso é um ciclo pessoal. Da empresa também, ela nasce, vive, pode ser que em algum momento ela tenha a sucessão, que é só um step, mas ela vai voltar para a origem, né? Ou ela volta a nascer numa nova corporação, ou ela, de fato, já vai para o canal final, né? Nossa, boa reflexão. Verdade, né? Tudo. Princípio, meio e fim. Princípio, meio e fim. A sucessão vai ser só um step, porque daqui 10 anos a sucessão acabou, e aí? Vai fazer o que com essa empresa? São pessoas, né? São as pessoas acabam, e as empresas estão gerenciando. Você vê que tem empresas que elas têm uma gerência... A gente vem falando hoje, né? De um pet shop, que, assim, a pessoa é um excelente profissional, mas ele está... A equipe dele é péssima, entendeu? E assim, por mais que o cara queira que seja bom, mas a equipe mata a empresa. Olha que interessante. Então não tem sucessor, entendeu? Não tem sucessor, e a pessoa não consegue enxergar isso, entendeu? Mas muito também, eu não sei se no mercado de vocês... tem muito isso do ego, né? De, eu sou o melhor, eu faço... Gente, todo mundo é igual, todo mundo tá aqui para... ver a empresa como um objeto neutro mesmo, não é você o dono, não, gente. Você é um elemento que está ali dentro de um todo. Financeiramente você vai ser o mais beneficiado, a única diferença é essa. O resto é todo mundo ali nadando, remando para a mesma direção, fazendo com que as coisas cresçam para que todo mundo prospere. Mas o ego, nesse sentido, ele é muito... Igual você falou, os Highlanders, né? Eu sou o infinito. Não é, gente. Aí é onde que, nesse ego muito aflorado, você deixa problema. Ao invés de você ser lembrado com muito orgulho, muita coisa, você fala, olha o tanto de coisa, né? E isso não... Se a gente olhar assim, famílias, amigos, sempre tem um caso de deixou muita coisa, mas muito problema, achava que tinha, na verdade não tinha. E vai ali... Passou até o momento da pessoa, né? Às vezes a empresa, ela chegou no momento que ela estava na hora de ser vendida, porque ela estava bem administrada, aí a pessoa não quer mais, deixou de lado, passou para alguém, ou transferiu para um herdeiro, e aí passa, não tem mais valor nenhum, passa, sabe, a não agregar mais nada, e aí passou. Eu acho que quando o Rafa falou a verdade, ela foi, cresceu e já está morrendo e as pessoas não conseguem entender isso. Exatamente. E é importante para entender, né, que atrás de toda pessoa física vai ter a empresa. E a empresa ela vai precisar ou de mais gás para crescer. Às vezes a pessoa não está nesse ritmo e está tudo certo, gente. É a hora de você ter maturidade para entender o seu momento.
Você entender no seu momento é a tomada de decisão mais clara que vai acontecer para a sua empresa. Qual o momento que você está? Você já se perguntou isso? O empresário já se perguntou? Eu estou cansado, eu quero aposentar, eu quero crescer a minha empresa. O que eu quero fazer? São perguntas que ele não se faz durante décadas, por incrível que pareça. E quando a ficha cai, é tarde demais. É tarde demais, verdade. E essa questão é muito importante também quando a gente pensa num processo de M&A, que eu vejo que às vezes as pessoas negligenciam um ponto, que é o seguinte, vamos pensar no caso familiar agora, o empresário que está pensando no processo de M&A e tem essa questão sucessória ainda, porque ele está passando o bastão, mas quem ainda muitas das vezes vai ser quem vai representar essa questão da dono-dependência, que a gente já conversou, né? Ele precisa de estar passando o bastão durante um período até que a outra a empresa que comprou, então quem for assumir a empresa, consiga tocar sozinho. Então, muitas das vezes, esse processo sucessório, não tendo um seguro de vida, por exemplo, vai acabar estopando esse processo no meio do caminho, não vai conseguir fazer isso e vai voltar o problema para a família novamente. Então, a gente tem esse outro processo ainda que é dificultoso. E aí, dificulta o nosso trabalho, né? Aí o consultor tem que ser mágico, que aí chega só o pepino, ó. Exatamente. É milagre, morreu, mas não fez seguro, não tem como eu te pagar. Morreu, quer que vende? Como? Se as cotas é dele, vai ter que inventariar isso. E como que vende algo que é um inventário, um espólio? E isso traz muita maturidade, uma reflexão muito profunda que a gente faz. Porque não pensar é o que faz com que a gente não tome essas decisões. Aí eu vou evitar pensar nisso, que eu vou morrer daqui uns 50 anos, mesmo vai ser agora. Gente, pode acontecer alguma coisa ali. E a mesma coisa, a minha empresa está preparada para ser vendida? Será que eu olhando para ela agora, se Rafa sai, o que acontece na Baico? Continua ou não? Tem que continuar, gente. Não existe isso. Não existe. Tem que ter pessoas, processos, tudo ali que a empresa por si tem que ser gerida, né? O empresário, como eu disse, ele é apenas um elemento, empresário, fundador, o sócio, é apenas um elemento dentro da engrenagem, que a única diferença dele para a empresa é que ele vai ter o ônus ou o bônus daquela operação. O resto tem que ter aí essa maturidade de trazer aí com mais clareza as coisas. E tem um outro ponto que eu estou pensando aqui. Na verdade, a empresa tem que ter outro ponto. Ela não tem somente pensar se na hora de ser vendida, não. Se ela está preparada para o mercado, que, sabe, para as evoluções, sabe, para as novidades, né, para as crises. A gente volta na pergunta. Quantas vezes a gente se pergunta em qual momento a gente está? Porque observa, Marcos, se a gente olhar os últimos 10 anos econômicos e políticos, o tanto de coisa que aconteceu. Nossa. Teve impeachment, teve entrada de vice, saiu, entrou o partido A, o partido B. Tem gente que fala, ai, preguiça, não tô mais para isso. Tá tudo certo. Mas você se perguntou isso? Verdade. Por quê? Isso vai acontecer e vai acontecer. Ciclos, crises econômicas, ascensões econômicas, crises com pessoas. Sim. Isso é o natural do mercado, né? E aí a pessoa fica negligenciando esse tipo de observação, de análise, e fala, será que eu inovo ou não? E vão ficando, né? A onda passou, o camarão dormiu ali achando que ele era o intocável e perde oportunidades. De casos de vocês, tem algum caso legal, assim, até pra gente tangibilizar uma consciência de empresa? Algo que... o que deu certo e o que não deu certo. Aquele cara que ficou enrolando, achando que era só vendedor que queria estar ali, e acontece ali alguma fatalidade, né, e deixa desamparado. E aquele que se preparou e que deu muito certo, que a empresa ainda existe, que pode, né, ser continuada, né, com o legado que ele criou. Claro. Tem alguns exemplos, claro, só não pode citar nomes, claro, mas a gente teve casos de empresas, por exemplo, que durante o processo a gente iniciou, começando pelo lado negativo primeiro, que tinha um processo sendo planejado de sucessão, só que um dos sócios, além do Highlander, a gente fala da síndrome de super-homem, que é a pessoa que acha que nunca vai morrer. E aí, durante esse processo, o que acontece? Eram 4 sócios, um dos sócios era o majoritário, ele veio depois a faltar, e durante todo esse processo, a empresa ainda teve que se endividar para poder pagar o custo de estar comprando o capital de um desses sócios. Então, aí vem a questão da família, que também quer receber ainda os dividendos da empresa durante esse período, mas aí já não tem a figura ainda de um representante. De gerador de receita. Exatamente. Acarreta
acarreta, que ainda sobrecarrega esses sócios que vão estar participando. Então, tudo isso a gente já vivenciou. Hoje em dia, essa empresa já tem um planejamento com a gente, logicamente, mas foi muito mais difícil ter passado por esse processo. Né? Não foi no time correto. E olha o impacto que causa, né? Queira ou não, dá um desconforto. Os sócios que já têm as funções que são árduas ali de manter uma empresa, tem que pensar nisso, dar satisfação para um terceiro, né? Então, olha o desconforto real, né, que é trazido. E a empresa a empresa hoje, elas são muito enxutas. E aí você tira, um sócio deixa de participar. Ou seja, então, automaticamente você divide a função desse sócio para os outros dois, porque não sobrou dinheiro para contratar um terceiro. Só que ainda tem que se pagar, tá, a parte desse sócio que morreu para a família. Então, assim, você sangra a empresa, você sangra as pessoas, né? Todo o sistema é afetado, por quê? Porque não teve um planejamento. E outra, e a gente o tempo todo insistindo, vamos fazer um planejamento. E o planejamento não foi feito. Né? O pessoal achava que não ia acontecer, aconteceu. E tem o contrário, né? A empresa que se preparou, né? Um sócio nosso que ele vendeu, na verdade ele vendeu a empresa dele, na venda da empresa dele, ele fez um super seguro para a empresa nova que ele adquiriu, né? Um seguro muito, muito bom. O que aconteceu? Passou um tempo, ele veio realmente a falecer e aí ele deixou a família super tranquila mesmo, ou seja, que bom, todos os sonhos, tudo que ele planejou aconteceu na nova empresa. Teve até o caso que foi interessante, que depois ele acabou encontrando um filho desse sócio que veio a falecer e depois veio agradecer ele, porque a faculdade que ele teve, tudo, porque senão seria uma dificuldade para a família todo esse processo. E é ficar tudo muito isso. Nisso, né? Aí são pessoas que tomam a versão ao empreendedorismo, meu pai foi empreendedor, mas foi uma droga, né? Foi tudo muito ruim. A gente passou. Mas às vezes não, às vezes a pessoa vai criando crenças ali pela experiência, mas não foi a experiência, foi a falta de preparo que acarretou todo aquele negócio. Verdade. Mas... Agora, eu tenho uma pergunta interessante para você. A gente tem uma carteira muito grande de clientes, Rafaela, e hoje nós trabalhamos com planejamento financeiro. Então, a gente faz uma consultoria para as empresas. Sim. E dentro dessa consultoria, a gente vem percebendo que a gente faz um planejamento completo, tá? E aí a gente consegue detectar muitas coisas. E uma delas é que a pessoa precisa vender a empresa dela. Então, assim... Eu ia falar que você não tem noção, mas você tem noção de tantas empresas, tantas pessoas que precisam de vender e não têm a noção, tá, de como começar, de como fazer, de onde buscar. Aí eu queria que você desse para os seus clientes que estão ouvindo e os nossos clientes que vão ouvir esse podcast também. Qual que é o primeiro passo que a pessoa precisa fazer? O que ela precisa olhar? Conta pra gente um pouco, Rafaela. Isso é ótimo. O primeiro passo, ele está muito interno, é o passo da motivação. Como a gente falou, então, as pessoas têm que entender em qual momento elas estão, para que a gente comece, então, a tratar isso com mais clareza. Aposentar, estar cansado, não querer mais continuar no negócio, não tem problema. Porque existem empresas como nós que vão preparar a empresa para ser vendida e fazer com que o sócio se aposente, né, que ele tenha uma remuneração pelo trabalho que ele fez como sócio. Um ponto muito importante é porque no Brasil a gente entende a empresa apenas como duas coisas, ou ela paga prolabore ou ela paga lucro. Entende como um americano, um europeu, a empresa paga equity, ela paga valor. Isso de fato é a riqueza do empresário. Porque o resto, esse ano foi muito bom, deu 1 milhão de lucro. Ano que vem foi um ano ruim, deu 500 mil de prejuízo. Então o empresário, naturalmente, ele vai viver isso. Anos muito bons, anos ruins, e o prolabore que ele tira para fazer ali a atividade dele mensal. Primeira coisa, motivação. Em qual momento você está? É uma pergunta íntima, é uma pergunta que não tem certo e errado, mas você tem que trazer isso para a consciência para que a gente possa agora pensar em um processo, né, uma visão mais técnica. O primeiro passo, então, é fazer um valuation da empresa. Valuation, então, é a avaliação do negócio, porque ele vem trazendo quanto vale aquele negócio que você criou em uma posição de mercado. Ele marca a posição no mercado, com 3 variáveis muito simples. Eu vou entender o histórico que aquela operação trouxe. Então, a gente está saindo de um histórico de crescimento rápido, crescimento linear, queda. A visão também de rentabilidade, né? Às vezes fatura muito, mas não dá lucro. Então, tudo isso no histórico é observado. Com base nisso, a gente observa o mercado, que é um fator externo, mas ele vai impactar e muito o valor da sua empresa. Vender a sua empresa, uma empresa de máscaras na pandemia, foi muito bom ou muito ruim? Muito bom, porque naquele momento o fator externo estava muito bom. Então, puxou o valor da sua empresa
naquele momento, dando ali um up. Mas tem épocas que está muito ruim. Aí, por exemplo, agora que já normalizou, Tá ruim. talvez não seja ali o melhor momento para vender empresas de álcool, gel, etc., que não vai ter tanta demanda de asepsia como teve naquele período específico. O mercado, então, é um sujeito a ser observado com muita clareza. O seu negócio vale, mas ele vai pressionar ou ele vai elevar o valor da sua empresa por esse fator externo. Nunca pode ser desconsiderado. Imagina uma empresa semelhante à sua, ô Marco, na Argentina. Não tem valor. Imagina hoje em Israel, acabou de acontecer uma pequena guerra, Verdade. o fator externo pode ser que ele tire a liquidez ou ele dobre o valor do negócio. Verdade. E o nosso terceiro tripé é a projeção futura. Aí é um ponto muito importante, porque na projeção futura você tem que entender o quão dependente da empresa são os sócios. Tem empresas que ainda dependem muito dos sócios, então na projeção a gente precisa trazer isso, a empresa vai continuar crescendo, mas se os sócios ficarem. Se for no cenário dos sócios saírem, a gente tem um risco maior. A avaliação de empresa, então, basicamente, ela tem essa lógica. Entendi. Ela vai metrificar o seu risco, o risco da empresa. Ficando ou não, qual que é o nível de processo, quanto maior o risco, menor a avaliação de empresa. Então, o nosso primeiro passo é essa ferramenta que é o valuation, que é entender quanto vale. Agora eu entro para o meu terceiro pilar, que é o pilar do M&A. M&A, então, é tradução, né, de fusão e aquisição, de compra e venda de empresa. E ele basicamente vai ter aí essa visão muito clara. O que eu vou fazer? Eu vou vender tudo? Vou vender parte? Vou me unir a alguém? Eu não preciso responder isso agora sem responder a minha primeira pergunta. Entendi. O mercado ele precisa entender que o básico, você não sabe nem quanto vale o seu negócio. Para que você está... Ah, eu quero vender tudo. Você nem sabe se vai ser tudo. Às vezes não consegue ser tudo agora por um fator pessoal, por um fator de dependência maior. Então, é isso que a gente tem que começar a conscientizar as pessoas. É um processo árduo, é um processo que demora uns 12 meses para acontecer, porque ele precisa ser caminhado da forma correta. Não adianta eu já pensar na minha cláusula de saída se o básico não foi feito. Não adianta eu pensar o que eu vou fazer com os milhões que eu vou pôr no bolso, eu vou mudar de país, qual carro que eu vou comprar, se eu não entendi ainda de fato qual que é a liquidez, o valuation que está sendo trazido ali para dentro dessa etapa. Então, por mais complexo que seja, existe uma rota, existe ali um GPS que você coloca. Obviamente que a rota é única e individual para cada empresa, porque a gente está unindo um comprador com um vendedor e são sempre, né, pessoas diferentes, objetivos, propostas, desejos. Às vezes você quer vender rápido por um motivo, está tudo certo. Vai ter ali uma depreciação. É um negócio como qualquer outro, não é esse bicho de 7 cabeças. Quero vender melhor. Espera um pouquinho mais para a gente trabalhar mais no negócio como um todo. Então, em linhas gerais, é muito isso, né? Entende o momento que você está, use a avaliação de empresa para entender como o mercado aponta ali a posição de valor do seu negócio, e aí sim você vai desenhar a melhor estratégia, se é uma venda parcial, uma venda total, uma cisão, né, que é uma retirada de sócio, para que a sua estrutura fique totalmente completa. Entendido. Esclarecido. Viu, né? A gente falou 5 minutos em um ano, mas é árduo por isso, né? São vários elementos, não é uma ciência exata, são várias coisas, não é entender. Soubesse, eu tinha ido pro seguro, viu, Marco? Tá vendo? Seguro é mais fácil. Mais fácil, mais urgente e necessário também que os empresários têm que ter. Mas ótimo. Gente, estamos chegando ao final e eu queria que vocês compartilhassem com a gente, né, uma referência que vocês têm de empreendedor, de empreendedorismo, pessoas que marcam ou marcaram a vida de vocês, até para a gente poder inspirar os nossos ouvintes, né, a poder pensar, a poder ter assim, essa jornada que vocês tiveram. Rafa, me fala aí um empreendedor que te inspira, uma pessoa que você fala, poxa, tem ali uma visão muito boa, olha o que ele faz que vai impactar, né, gerações, que é algo que te marca ou te marcou. Olha, tem dois lados. Pessoalmente, no meu caso, meu pai, porque senão não estaria no mercado se não fosse através dele pensando nesse lado do seguro. Boa resposta, hein, Marco? A resposta foi boa. E eu não estaria hoje onde eu estou, mas também uma figura pública que eu gosto de acompanhar, Flávio Augusto, que para mim é uma referência nesse ponto também. Gosto muito de acompanhar, assino muitas plataformas que ele tem, gosto de ver cursos e tudo, então acho que é muito bom. E fala muito do equity, né? Foi um grande case de sucesso de tirar uma empresa do zero e ter um valuation de quase 1 bilhão. Uma empresa pequena, né? Pequeno, médio porte, que fez se tornar um equity valioso. Mas ótimo. E você, Marco? Pois é, eu vou falar até... Vou mais fundo.
Eu vou falar dos pequenos empresários que a gente tem, né? Que fazem a empresa nascer, que fazem a empresa crescer e muitas das vezes deixam a empresa morrer. Porque a gente tem muitos mega empresários. Pessoas que não têm estrutura nenhuma, nem financeira, o cara começa na coragem, não tem estrutura de orientação nenhuma, né? Às vezes por desconhecer, não vai no Sebrae, não vai nos N órgãos que existem, né? E às vezes a pessoa, ele sustenta a família dele e mais 2, 3, 4 famílias, né? Então, eu penso assim, se a gente tivesse uma orientação lá embaixo, né? Na escola, na própria, né? No próprio ensino fundamental, ensinando a gente a poupar um pouquinho, ensinando a gente a ter alguns critérios, alguns passos, sabe? De como é que a gente faz, né? Para que as pessoas não atropelassem, e igual você falou, né? Estoura champanhe, faz festa, faz tudo, e daqui a pouco a empresa nem saiu do lugar. Por quê? É falta de orientação, porque vontade e coragem as pessoas têm. E muitas das vezes as pessoas começam do nada, né? Do zero. Nada, sim. A maioria dos empreendedores. Muitas. Na raça. Agora, imagina se a gente tivesse um pouquinho só de orientação, né? De como ser empreendedor, né? Um apoio pequenininho, nem precisa de dinheiro, não, sabe? De orientação, de dedicação, de posicionamento de como fazer. Eu acho que a gente tem muitos. Eu acho que a gente teria aí uma comunidade, um Brasil muito melhor. Porque a gente tem muitas pessoas que tentam, tem muita coragem, muita vontade, e você vê que as pessoas não vão porque elas realmente não têm nada, ela não tem uma educação para isso, ela não estudou e ela tem muita vontade. E quem muda o país somos nós. Acho que se o empreendedor entender a função principal dele dentro do social, é isso, é mudar, é transformar. Ele tem o poder de pagar melhor um colaborador, de poder comprar melhor, de poder fazer a engrenagem girar de uma forma que a gente vai usufruir, né? Esquecendo fatores externos aí que nunca vão chegar ao nosso controle. É o que as pessoas ficam esperando. Ah, mas vai mudar se o fulano... Não vai, gente. Não vai mudar se você, com a sua pequena lojinha de açaí ali, começar a empregar mais 1, 2, começar a fazer isso da forma correta, daqui a pouco tem mais negócios, e começa ali a fazer com que as coisas sejam mais saudáveis. Que é mudança, pra gente mudar alguma coisa, a gente mudar a gente primeiro, né? Exato. Primeiro a gente muda, depois a gente muda as pessoas. E a mudança é muito difícil. Né? A gente buscar mudança nas pessoas é fácil, mas a gente mudar é muito ruim. Né? Então, quando a gente muda primeiro, a gente começa a ter essa visão, aí você começa a ter uma visão mais crítica, né? De mais cobrança, mas com mais critério, e aí realmente a gente evolui. Muito bom. E você? Quem que é a sua? Ah, ótimo. Aí, gostei. Papum, gostei. Pessoal, meu pai é uma pessoa assim que me espelha muito. Meu pai morreu já tem 4 anos, mas eu tive o privilégio de trabalhar com ele desde 4 anos de idade, que ele teve um restaurante em Congonhas. Coincidências ou não, meu pai comprou um restaurante em operação, ele tinha 27 anos, e eu cresci com isso. Eu comprei uma empresa em operação, E eu fiz engenharia de controle e automação, que sai totalmente da área, mas o universo me trouxe. Quando eu apareci uma empresa que compra e vende empresa, eu falei assim, pai, apareceu isso. Aí, pai e mãe, né? O pai mais ousado, a mãe mais conservadora. Minha mãe tá assim, Rafa, você é engenheira, você já tá trabalhando. Eu trabalhei na Siemens, né? Foi o meu primeiro trainee. Você já tá numa empresa boa e tal, você é carreira. Eu falei assim, pai, apareceu um negócio aqui pra ganhar comissão em venda de empresa. Ninguém fala disso ainda no Brasil. Ele, vai, Rafa, na comissão que tá o dinheiro. Mas o meu pai é uma grande inspiração, né? Por ter feito ali o empreendedorismo, né, do jeito dele, uma cidade pequena, empregou muito, trouxe ali uma bagagem muito boa para que a gente consiga ter aí uma visão muito boa. E profissionalmente, eu gosto muito de pessoas visionárias, que veem algo que o pessoal fala assim, nossa, que loucura. Pessoalmente, ele é um pouco conflituoso, ele tem ali algumas coisas de ruídos, mas é uma pessoa que a visão me encanta muito, é o Elon Musk. Porque ele viu coisas há muito tempo. Então, vendo a biografia dele, você vê que em 1997 ele já tinha um meio de pagamento pela internet. Ninguém nem falava de internet em 1997. Aí ele cria o PayPal, vende por $100 milhões. Você com 27 anos, Rafa, quase a sua idade, você com $100 milhões no bolso, você vai caçar e empreender? Gente, mas assim, você vai viver a vida, você vai... Por mais que você empreenda, você não vai fazer uma loucura de apostar tudo igual ele fez. Então, assim, essa coragem é algo que eu falo, nossa, por isso que é uma das pessoas mais ricas do mundo, né? Porque a coragem que ele teve de, novo, pegar 100 milhões ali líquido, comprar a empresa 10 anos depois de carro elétrico, que nem se falava,
Tá colocando agora trem de espaço, né? Coisa que a gente nem fala, que daqui 20, 30 anos talvez aconteça. Então, assim, essa coragem de ter muito dinheiro na mão, apostar tudo em algo inovador e ter dado certo, foi algo que me chama a atenção. São pessoas que essa ambição me alimenta. Muito bom. Mas ótimo. Pessoal, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado por essa aula de seguros, sucessões e planejamento financeiro. Puxar a orelha dos empreendedores mesmo, para eles ficarem cada vez mais preparados, para que a gente tenha, no fundo, aí uma nação melhor, né? Para a gente poder usufruir da melhor maneira possível. Obrigado, Rafa. Obrigado também, Rafa. E assim, eu encerro com uma frase, né? Imagina, as pessoas, elas às vezes não compram ou não orçam por desconhecer. Então, faça um orçamento, conheça mais, busque informação, né? Porque se você tivesse que esquecer alguma coisa para aprender outra, seria horrível, né? Mas não, a gente pode aprender 2, 3, 4 sem ter que esquecer nada, né? Informação. Exatamente. Você não deixa, desaprende para poder trazer, né? Exatamente. É um empilhamento de conhecimento, na hora certa você usa. Ó, chegou a hora. Informação é tudo, né? Quando você tem informação, você tem uma vida mais fácil. E aí, pessoal, gostaram? Comentem aqui, então, se você já tem plano, seguro de saúde, se vocês já pensaram na sucessão ou se tem um planejamento financeiro aí da empresa de vocês. E onde que a gente encontra a Fagundes? Pelas redes sociais, @fagundes.consultoria. Então, a gente tem muito conteúdo lá e, principalmente, também tem nossos canais de atendimento que aí as pessoas podem entrar em contato para poder entender mais sobre a empresa delas. Aí, ó, não tem mais desculpa, não. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.